Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre saúde mental na adolescência, saúde mental dos jovens. Quem veio conversar com a gente é a psicóloga Maria Amélia, que atendeu o nosso convite. Vamos prestar um serviço no programa de hoje. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital. E lembrando que o programa já está disponível em nossa plataforma do YouTube para você assistir quando quiser. Amélia, prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. Então, Amélia, quais os principais problemas enfrentados pelos jovens na adolescência? Aí eu estou falando de problemas psicológicos, claro. Sim. Se nós pensarmos nos principais, né, porque são vários, principalmente que cada dia vão aumentando um pouquinho mais, mas se nós vamos pensarmos os principais problemas que abarcam, né, a adolescência nesse momento, nós temos ansiedade, né, que não só adolescente, mas os jovens, adultos, todos nós estamos ansiosos. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, que é marcado pela intensidade mesmo, né, dessa ansiedade, que acaba dificultando o decorrer das atividades cotidianas. Então, estresse exacerbado, e aí quando eu falo exacerbado é porque o estresse básico é natural, né? O natural é necessário. Temos a depressão, né, que hoje em dia cada vez mais está acarretando os nossos jovens mais cedo, que é marcado também pela intensidade da tristeza, uma tristeza atenuada há muito tempo, né, por um tempo prolongado, e que pode dificultar, né, o cotidiano dele também. Os transtornos alimentares, eles estão cada dia mais presentes também, né, que envolve essa autopercepção, como que ele lida com a identidade, como que ele está se percebendo. Também é um transtorno recorrente ultimamente, que envolve inclusive abuso de outras substâncias e essa dificuldade do cotidiano também. Atrapalha todo o ambiente social, escola, familiar. E nós temos um transtorno que acaba sendo um transtorno de personalidade, mas que ainda não é fechado o diagnóstico nessa idade, né, nessa faixa etária, que é o borderline, que é uma alteração muito atenuada de humor. Então, o humor, ele vai do estresse até a chegar a uma agressividade, a um momento de tristeza profunda. Então, esses são os principais, né, que a gente tem percebido atualmente. Quando é que a gente observa, né, ou a gente tenta se identificar quando se trata de uma aborrecência ou de um problema psicológico, ou se essa tal aborrecência, né, que todos dizem, já é um problema? Bom, é muito importante nós avaliarmos o histórico, né, o histórico de comportamento daquela pessoa, das relações daquela pessoa, daquela criança ou adolescente. Nós precisamos estar atentos às mudanças bruscas de comportamento. Se o adolescente ele já vem com uma infância com um comportamento mais incisivo, mais desafiador, ou se ele era um pouco mais tranquilo, era mais introvertido e de repente está muito extrovertido, com comportamentos muito diferentes, aí a gente precisa se preocupar. A adolescência ela é marcada, né, naturalmente por um período de transformação que envolve hormônios, que envolve já naturalmente uma mudança de humor, mas não completamente. É importante a gente avaliar essas mudanças bruscas mesmo de comportamento. Amélia, as famílias mais tradicionais, aí eu digo com uma religiosidade mais aguçada ou mais exacerbada, elas costumam tratar o psicólogo como coisa para gente louca e depressão como falta de Deus. Isso é muito comum. Como lidar numa situação como essa? Hoje os tempos deveriam ter mudado. Sim, sim. Eu acredito que estão mudando. Muitas pessoas hoje já buscam o psicólogo, né, o psicoterapeuta. Nós até temos muitas abordagens terapêuticas
que eu acredito que são válidas, né, a partir do momento do que a pessoa consegue fazer, do que ela consegue buscar de tratamento. Mas é um mito mesmo, né, de saber se nós vamos impregnar, se nós vamos influenciar de uma forma ou outra em relação à sexualidade, em relação à religiosidade. Mas eu percebo que a cada dia o profissional tem ganhado espaço no meio das famílias, no meio das religiões e de todos, porque elas estão começando a conhecer o trabalho desses profissionais. Então, a partir do momento que eles buscam e conhecem, aí vai a divulgação também, mas é aos poucos mesmo. Eu gostaria que você falasse sobre os limites, né? Quando é necessário trocar o psicólogo para o psiquiatra ou vice-versa, né? Sim, sim. O acompanhamento psicoterapêutico, ele é muito importante em alguns aspectos, ele é essencial em conjunto com o psiquiatra. Então, quando o paciente ele inicia sem um acompanhamento, né, medicamentoso, é necessário que o paciente e o psicólogo vá avaliando, porque às vezes o paciente não está preparado ainda para começar um tratamento medicamentoso. E aí vai começar e não vai dar continuidade, ou então o contrário, né? O psiquiatra percebe que só a medicação não vai resolver o problema. Então tem que ser uma avaliação em conjunta mesmo, né? Paciente e profissional. Lógico que o profissional ele vai indicar para o paciente quando é necessário e é muito importante ser concomitante. Os dois dependendo da patologia, dependendo do caso, é importante que sejam os dois profissionais. Qual a diferença da depressão para tristeza, para ansiedade? Vamos lá. A depressão, o que vai diferenciar todos eles é a intensidade. Porque, por exemplo, a depressão, a gente pensa na depressão como um excesso de tristeza, um excesso a ponto de ter uma desmotivação. Então, falta sentido para a vida, falta motivação, falta vontade. E aí a pessoa pode não querer se alimentar, não querer se cuidar, a higiene vai ficando deixada para lá. Lógico que depende da intensidade. Começa a ter um isolamento das pessoas, então ela vai perdendo vontade de fazer coisas que normalmente ela fazia, né? Que dava prazer, vai perdendo esse prazer de fazer as coisas, vai perdendo o sentido de fazer. A tristeza, como eu falei, a intensidade, a tristeza, todos nós, a tristeza é uma emoção básica, nós nascemos com ela, né? A tristeza é um momento em que nós temos que é importante para a autorreflexão, né? É um momento que a gente está mais quietinho, não está tanto com muitas pessoas, é um momento que a gente consegue olhar para a gente mesmo e avaliar os nossos comportamentos, os nossos limites, os limites que nós estamos dando para os outros, né? As nossas crenças, os nossos valores. É um momento importante na nossa vida. Lógico que entre a tristeza e a depressão, a diferença é a intensidade, né? E a ansiedade. A ansiedade ela é importante também para a vida. É até difícil falar isso, né? No momento em que todos estamos ansiosos e acaba que muitas pessoas precisando tomar medicação mesmo por esse excesso, e aí eu quero afirmar o excesso da ansiedade. É a ansiedade, Marconi, que faz com que a gente levante da cama, pensando o que a gente vai ter que fazer daqui a pouco. É a ansiedade que faz com que a gente vá ao supermercado, fazer uma compra do mês para você fazer almoço, fazer as lanches durante o mês todo. O que é isso? É pensar num planejamento futuro. E a gente fala muito que a ansiedade é isso, viver muito o futuro e não viver o presente. Então, é a intensidade novamente, né? A ansiedade, ela vivenciada de uma forma saudável, faz com que a gente consiga conquistar coisas, conquistar conhecimento. É uma máquina mesmo, é um motor que faz com que a gente vá fazendo as atividades do dia a dia. E aí o excesso dela, a gente não vive o momento presente. Eu sei que eu preciso ir no supermercado, mas eu fico pensando em tantas catástrofes, tantas coisas negativas que podem envolver eu ir ao supermercado que eu não vou. Eu sei que eu preciso estudar para uma prova, mas eu fico pensando já que eu vou tirar uma nota ruim naquela prova, que eu não vou ser, né, os colegas vão falar de mim porque eu tirei uma nota ruim, e aí esses pensamentos que estão lá na frente
não permitem que eu consiga focar aqui nesse momento para eu fazer a atividade que eu tenho que fazer para não chegar àquelas pensamentos negativos futuros. Me chama a atenção, né, como que o comportamento do cérebro ele destoa do empirismo, né, da realidade. As pessoas mais jovens, que têm muito tempo pela frente, têm uma ansiedade de querer fazer tudo imediatamente. As pessoas que já têm menos tempos, que já viveu bastante, elas já são mais tranquilas com relação à ansiedade. Vamos devagar. Assim, na prática, quem deveria estar muito mais preocupado em realizar é quem tem menos tempo, né? Mas não é isso que acontece. Não, não é. E eu acredito que a tecnologia ajuda muito nisso, sabe? E aí o excesso também. Tudo é intensidade. O excesso da tecnologia, porque o jovem, o adolescente, está marcado pelo imediatismo. Então, eles querem fazer muita coisa ao mesmo tempo, eles querem ser aceitos em muitos grupos, eles querem muito o tempo inteiro. E os adultos, né, mais experientes, eles já têm noção disso aí tudo. Eles sabem que é uma coisa de cada vez, eles não estão correndo mais com a vida. E aí não é porque antes corriam, mas eles aprenderam a viver sem a tecnologia, sem esse excesso, né? Sem esse imediatismo, dando as pausas necessárias para a saúde mental estar funcional. Olha, estamos conversando com a psicóloga, né, a Maria Amélia, estamos falando sobre saúde mental dos jovens. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos já.